Olá, gente querida. Hoje é dia 13 de maio, sexta-feira da quarta semana da Páscoa. Em muitas das nossas comunidades, hoje celebramos a memória de Nossa Senhora de Fátima. A aparição de Maria em Fátima nos traz uma mensagem de paz, de conversão e de necessidade de oração. O texto do Evangelho de hoje, que a liturgia nos oferece, é de João 14, de 1 a 6. E eu entro em contato com você aqui, pelo canal do YouTube Dom Paulo Jackson, mas também por meio da Rádio Maria. Vamos então juntos meditar a Santa Palavra de Deus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus. Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, eu gostaria de refletir com vocês sobre 3 palavras fortes que o Evangelho de hoje nos oferece. Entre tantas possibilidades de meditação, quero tomar estas 3 palavras. A primeira é fé. A segunda, casa. E a terceira, caminho. O versículo 1 do texto do Evangelho de hoje trata do tema da fé. Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Outra possibilidade de tradução é: tendes fé em Deus, isto é, o modo indicativo, e depois o imperativo: tende fé em mim também. As duas traduções, com o indicativo ou com o imperativo, estão corretas. Muitas vezes a primeira é traduzida com o verbo no indicativo: tendes fé em Deus. E a segunda, traduzida com o verbo no imperativo: tende fé em mim também. Nós podemos perceber aqui, poderíamos assim dizer, as instruções que Deus dá ao povo de Israel em Cádiz, lá no livro do Deuteronômio, capítulo 1, versículos 19 a 23. Antes de enfrentar a entrada na terra da promessa, o povo hebreu vacila na fé. Tem medo dos inimigos, tem medo dos desafios que enfrentará na conquista da terra de Canaã. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 32, assim se expressa: O Senhor marcha à frente pelo caminho. E Deus vai procurando um lugar para o acampamento de Israel. Tende fé, tende fé. É o grande apelo de Deus. O apelo à confiança inabalável num Deus providente que cuida, que marcha à nossa frente e que não nos abandona. O mesmo também pode ser dito do Salmo 43. É a experiência de um exilado
que vive a dor do desterro, a dor da solidão, a dor do exílio. Mas ele ora e assim diz: por que te entristeces, minha alma, a gemer no meu peito? Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Que salmo tão belo, apelo profundo à confiança no Deus da vida. Essa é a experiência de Jesus. Estamos no capítulo 14 do Evangelho de João, durante o chamado discurso de despedida. O discurso, já sabemos, começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 17. Pois bem, no capítulo 11, Lázaro morreu, Jesus o ressuscitou, mas os judeus querem matá-lo novamente. Judas está traindo Jesus nesse momento. Ele já saiu do cenáculo, pronto para entregar Jesus às autoridades do Sinédrio. A cruz se avizinha. A cruz está diante dos olhos de Jesus. É por isso que esta palavra sobre a fé confiante é tão importante. Diante do medo, diante da desolação, diante da comoção, diante da insegurança ou da dor, diante da perda, diante da doença, diante de todas as agruras e sofrimentos, fé confiante. Fé confiante. Apoiar-se firmemente em Deus. Ele é a nossa segurança. Ele é a rocha de nossas vidas. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tende fé em mim também, diz o Senhor. A segunda palavra é casa, morada. Na verdade, são muitas moradas, diz o texto do Evangelho de hoje. Os padres da Igreja, de Santo Irineu, passando por São Clemente de Alexandria, por Agostinho, eles interpretam estas casas, estas moradas, como sendo as estâncias celestes. Para eles, quando acontecer a ressurreição universal dos fiéis, vamos habitar nestas moradas celestes. No fundo, Jesus está querendo nos dizer que o acesso dos discípulos ao Pai é obra do Filho. Trata-se também da vinda do ressuscitado na vida de cada membro da comunidade. A casa, a morada, fala de intimidade, fala do convívio, fala da vida familiar. Deus verdadeiramente é o anfitrião. Ele é o hospedeiro de nossas vidas. Finalmente, a terceira palavra forte do Evangelho de hoje, o caminho. O leitor do Evangelho de João passa da contemplação da casa do Pai para a necessidade de estar no caminho, de crer em Jesus Cristo enquanto mediador e caminho para o Pai. A imagem do caminho fala da orientação de uma marcha, a orientação da existência humana, a opção fundamental, o rumo que deve ser dado à nossa vida, a opção fundamental que deve ser feita por Cristo e pelo seu Evangelho. Desta forma temos estas três palavras tão bonitas: fé, casa e caminho. Assim podemos rezá-las. A fé e a confiança inabalável, base do nosso relacionamento com Deus, base da nossa oração. Confiança para não nos frustrarmos diante dos possíveis fracassos.
Às vezes fazemos planejamentos pastorais tão bonitos e fracassam. Mas quem tem fé, quem elaborou uma sadia teologia da cruz, sabe ultrapassar todas estas grandes dificuldades que a vida nos oferece, mantendo a fé, mantendo a confiança, mantendo a certeza da providência de Deus. A segunda imagem para a nossa oração é a casa do Pai como meta para onde caminhamos. Ao mesmo tempo, a comunidade eclesial missionária, como dizem as diretrizes da CNBB, as comunidades eclesiais missionárias como casa que acolhe, casa da qual nós saímos para a missão, casa fundamentada na palavra, na liturgia e na caridade, casa que se torna movimento. É por isso que a terceira palavra forte do Evangelho de hoje é caminho. Cristo como caminho e mediador, orientação fundamental da nossa existência. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.